segundo escreveu Lucas, capítulo 9, verso 62. Glória a Deus. Culto esse intitulado como culto do amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele é o nosso amigo fiel. Lucas capítulo 9, verso de número 62. Obrigado, você. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Na linguagem de hoje, esse mesmo versículo está assim: Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Podeis tomar os vossos assentos, adorando e glorificando ao nome santo do Senhor nosso Deus. Sempre um privilégio, uma honra. Quero agradecer a Deus pela vida da minha família, minha esposa, minhas filhas que aqui estão conosco, que nos acompanham sempre. Quero louvar a Deus pela vida dos visitantes e louvar a Deus pela vida da minha prima que aqui está, que recebeu o convite. Que Deus abençoe, Luciana. Fiquei muito feliz em vê-la aqui. Queridos e amados irmãos, a mensagem, aleluia, que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja nessa noite, é uma mensagem que eu estive desenvolvendo ela no decorrer desta semana que se passou. Quarta-feira, Deus me deu uma revelação e eu fui estudar essa palavra, estudei ela. Na sexta-feira eu montei ela, segundo os meus estudos, e eu quero ser bem rápido e direto, e peço dos irmãos toda a atenção, para que os irmãos possam entender a linha de raciocínio, e eu creio que Deus falará conosco nessa noite, assim como Ele já tem falado, através dos louvores, dos irmãos que nos antecederam aqui nessa noite. Seguindo a mesma linha de raciocínio do culto, seguindo a mesma linha de adoração e de louvor, eu quero continuar pelo Espírito Santo do Senhor a trazer aos irmãos nessa noite uma reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. Quantos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus? Graças a Deus, louva a Deus pela sua vida. Queridos e amados irmãos, todos nós, tanto crianças como também os mais velhos ou os mais experientes, todos nós temos recordações em nossa mente. Se eu perguntar para minha filha Esther, que tem 7 anos, e falar: filha, lembra daquele dia que nós fomos lá na praia? Ela vai contar detalhes de coisas, de experiências que ela viveu. Se eu perguntar, aleluia, a um irmão um pouco mais experiente: irmão, você lembra de quando você tinha 18 anos? O irmão vai falar: sim, eu me recordo, no ano tal eu fiz isso, aconteceu isso. E nós, aleluia, todos nós temos recordações, e as recordações fazem parte da vida do ser humano. O que são recordações? Recordações, aleluia, é tudo aquilo, aleluia, que fica guardado dentro da nossa memória. Aleluia. Recordações, aleluia, elas podem ser lembranças de experiências que eu e você passamos, aleluia. Todos nós passamos por situações ao decorrer da nossa caminhada sobre a face dessa terra. Todos nós passamos por situações, aleluia, situações estas alegres, às vezes um pouco mais tristes, aleluia, mas, aleluia, todas estas recordações ficam guardadas, aleluia, como lembranças de uma experiência por nós vivida, aleluia. Recordações também podem ser lembranças, aleluia, que nos alertam sobre alguma situação vivida, podendo ser por nós mesmos, ou também por outros, aleluia. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui bem clássico, aleluia.
Você se lembra do dia que você casou? Os casados aqui com certeza lembram deste dia, o dia que você assumiu um compromisso com a sua esposa. Mas, aleluia, essas são recordações que você tem. Mas talvez você tenha recordação também do casamento de alguém que é amigo seu, de uma pessoa chegada, de que você esteve presente lá. Você lembra do dia que tal pessoa casou? O que eu quero dizer, irmãos, é que recordações fazem parte da nossa vida, tanto de experiências vividas por nós, como de experiências vividas por outros, aleluia. E a Bíblia, aleluia, ela é maravilhosa, porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 17, verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esta, aleluia, é algo que nos vem à memória neste momento, aleluia, uma palavra dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo a respeito de uma recordação que eu e você devemos ter ao lermos este versículo. O que nos recorda quando nós lemos este versículo, a qual Jesus nos dá, aleluia, uma advertência dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, aleluia, lembrai-vos da mulher de Ló. Esta é uma advertência que nos é dada pelo próprio Jesus. E para que nós possamos então entendermos melhor essa advertência, devemos recorrer então aonde? Devemos recorrer, aleluia, à palavra de Deus, aleluia, no livro de Gênesis, para que fique mais claro, aleluia, para que fique mais ressaltado nesta noite na nossa memória o que o Senhor na verdade quis dizer no texto bíblico de Lucas capítulo 17, verso 32, nós precisamos em Gênesis, aleluia, porque é em Gênesis, no capítulo 19, aleluia, que nós vemos um desenrolar, aleluia, de uma história, aleluia, um tanto quanto intrigante, aleluia, e emocionante, mas que serve para mim e para você, de recordações, aleluia, bíblicas, aleluia, que devem ser trazidas à nossa memória, com o intuito, aleluia, de nos alertarmos, aleluia, a uma realidade que, aleluia, ela é atual, ela é para hoje, ela não é para amanhã, ela não é para depois da manhã, mas Jesus nos alerta de uma forma clara e objetiva, lembrai-vos da mulher de Ló, aleluia. E o texto bíblico em Gênesis capítulo 18, nos mostra que Deus estava muito entristecido com algumas notícias ou acusações a respeito, aleluia, de duas cidades em especial, a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, aleluia, porque a Bíblia vai dizer que eram grandes os pecados, aleluia, dos moradores daquela cidade. E aqui eu quero abrir um parêntese, aleluia, quero que você entenda uma coisa, aleluia, que segundo a arqueologia, segundo estudiosos, aleluia, na atualidade foi encontrado, aleluia, na Jordânia, algumas ruínas, aleluia, ruínas essas que dizem ser vestígios da cidade de Sodoma e Gomorra, aleluia, ou melhor, da cidade de Sodoma. Vestígios encontrados foram ali, foi calculado ali que Sodoma, ela existiu entre 3.500 a 1.540 a.C., tendo uma população de aproximadamente, na época, 10.000 habitantes, tá? Eu quero que você guarde bem esse número, 10.000 habitantes, a cidade de Sodoma tinha. Então, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus, aleluia, Ele entristecido envia 2 anjos, aleluia, envia 2 varões à cidade, aleluia, de Sodoma, para, aleluia, 2 homens, aleluia, 2 anjos na forma de homem, e Abraão, aleluia, que é o pai da fé, Abraão, uma figura conhecida de todos, a Bíblia vai dizer que Abraão, aleluia, ele tinha fé, e Abraão, ele tinha também uma grande intimidade com Deus. E Abraão então começa um diálogo com o Deus Todo-Poderoso. Abraão começa a dialogar com Deus, e Deus, aleluia, por sua vez, começa então a responder a Abraão. Deus começa, aleluia, a conversar com Abraão, e Abraão pergunta, ó Deus,
Eu posso, nós somos, temos uma intimidade, nós temos, eu posso adentrar na sua presença, o Senhor é um Deus que tem falado comigo, eu posso fazer uma pergunta, o Senhor, aleluia, Abraão faz uma pergunta, será que o Senhor vai destruir os bons, aleluia, ou seja, os justos com os injustos? Será que o Senhor vai destruir os maus com os bons? Será que o Senhor vai destruir a cidade misturando as pessoas boas com as pessoas más? Aleluia. Então, Abraão, aleluia, ele começa então a interceder. Abraão começa então a pedir ao Senhor em favor dos moradores da cidade de Sodoma, dizendo: Senhor, eu posso fazer uma pergunta para o Senhor? Senhor, talvez, se haver 50 pessoas justas, nesse caso, se houver 50 pessoas no meio de 10.000 pessoas, se houver 50 pessoas justas, o Senhor vai destruir a cidade? Aí o Senhor ouve, aleluia, aquela interrogação da parte de Abraão e diz assim: Abraão, por amor dos 50, eu não destruo a cidade. E Abraão olha para Deus, imagino aqui, conjecturando conjuntamente com os irmãos, e ele fala assim: só mais uma vez, Deus, dá licença um pouquinho, e se houver 45 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus fala: não, por amor dos 45 eu não destruo. Eu não quero ser atrevido, Senhor, mas se houver 40, o Senhor destrói a cidade? Não, se houver 40, por amor dos 40, não destrua a cidade. Tá, mas e se houver só 30? O Senhor vai destruir? Por amor dos 30, não destrua, Abraão. Tá, e se houver 20? O Senhor destrói? Não, se houver 20, eu não destruo a cidade. Tá, não me leve por atrevido, mas e se tiver só 10? Eu imagino Deus olhando para Abraão e: poxa vida, tá bom, Abraão, se tiver 10 justos na cidade, eu não destruo a cidade. E a Bíblia vai dizer então, aleluia, que depois deste diálogo, depois dessa conversação, depois que Abraão ali, ele interroga então, né? Ele, no verso de número 26, aleluia, começa então, Abraão, Deus então se retira, e começa então uma palavra um tanto quanto interessante. Diz então, aleluia, a palavra do Senhor, que Abraão, em Gênesis capítulo 18, verso 26, após ele ser interrogado, após Deus ser interrogado, a Bíblia vai dizer então que Deus envia 2 anjos até a cidade de Sodoma. Deus envia 2 anjos à cidade de Sodoma. E o interessante, meus irmãos, é que quando estes anjos vão chegando até a cidade de Sodoma, já estava anoitecendo. Então os 2 anjos agora eles chegam na cidade de Sodoma. E Ló estava sentado perto do portão da cidade. Ló estava sentado, e Ló se levanta quando vê aqueles homens e vê que eles não são 2 pessoas normais. Não são, essas pessoas têm algo diferente. Essas pessoas, elas são diferentes dos demais habitantes. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Abraão corre até a presença deles, se prostra com o rosto no chão e diz: Senhores, eu estou aqui para servir. Eu estou aqui em favor de vocês, aceite meu convite. Ficar nas ruas da cidade não é bom. Vamos lá para minha casa. E a Bíblia vai dizer que os 2 anjos, quando ouvem aquele chamado, os anjos falam: não, nós vamos ficar aqui na praça mesmo. E a Bíblia vai dizer que Ló insiste com os anjos, a tal ponto, aleluia, que os anjos vão até a casa de Ló. E a Bíblia vai dizer então que, de tanto Ló insistir, eles aceitam,
e Ló leva eles até a sua casa e prepara um jantar. Ló amassa os pães sem fermento, prepara o jantar e os visitantes jantam. Mas, de repente, aleluia, na cidade de Sodoma, quando os anjos já estão tranquilos, com a barriguinha cheia, Ló está recepcionando os seus convidados, de repente começa um barulho em volta da casa. Começa uma movimentação estranha ao redor daquela casa. Começa um murmurinho, começa um converseiro estranho ao redor da casa de Ló. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que estes homens, aleluia, eles cercam a casa de Ló, né? E esses homens, existiam homens jovens, mas também existiam homens mais velhos, tanto moço como mais velhos, cercam a casa de Ló e começam então a chamar a Ló e perguntar: onde estão os homens que entraram na sua casa hoje esta noite? Traga-os aqui para fora, pois nós queremos ter relações com eles. Veja a que ponto, aleluia, chegou a maldade daquela cidade. Chegou a situação extrema, aleluia, dos homens da cidade, tanto os jovens como os mais velhos, queriam ter relações sexuais com os anjos da cidade, com os anjos que foram até a casa de Ló. E naquele tempo existia uma cultura de que, se você fosse um hóspede meu, eu tinha que fazer tudo para receber você da melhor maneira possível, e não somente receber você, mas proteger você de todo o perigo, de todo o mal. Sendo assim, meus irmãos, a Bíblia vai dizer então que Ló, ele sai para falar com aqueles homens. Ló fecha a porta atrás deles e vai ver o que aconteceu. E eles falam assim: meus amigos, por favor, não façam isso com eles. Eles são meus hóspedes. Eles são pessoas que eu convidei para vir à minha casa. Não façam isso com eles, não façam essa barbaridade com eles. E a Bíblia vai dizer que Ló, então, ao falar com eles, aleluia, eles ficam ouvindo, e Ló vai mais a fundo na conversa. E Ló fala assim: vamos fazer o seguinte, eu tenho 2 filhas que ainda não tiveram relações com homens, e eu vou trazer elas aqui, vocês façam o que vocês quiserem com ela, mas não relem a mão nesses 2 homens de Deus. Por que ele fez isso? Não sei dizer, mas a história bíblica nos diz que Ló, ele oferece as suas filhas para que os homens fossem salvos. Mas o mais interessante dessa história é que a maldade de Sodoma era tão grande que eles disseram: não, nós não queremos as suas filhas, nós queremos os rapazes, esses bonitão aí que entraram, esses 2 homens aí que nós vimos entrar na sua casa. E a Bíblia vai dizer então que Ló, ele fala assim: eles são meus hóspedes, não façam isso, eu tenho que proteger eles. Mas eles responderam assim: faz o seguinte, Ló, sai da nossa frente, aleluia. E os homens olharam para a multidão e disseram assim: esse homem aqui é estrangeiro e quer mandar aqui, sai da nossa frente agora, porque senão nós vamos fazer com você pior do que nós vamos fazer com ele. A maldade da cidade de Sodoma era terrível, e o cheiro da imundícia tinha chegado, aleluia, até Deus, e Deus estava detestando aquela nojeira, aquela homossexualidade, aquela banalidade, aquela perversidade que estava acontecendo na cidade de Sodoma e também na cidade de Gomorra. E então diz a palavra do Senhor, nosso Deus, aleluia, que após eles ameaçar, eles arrombam o portão da casa e vão em direção da porta para querer então pegar os homens. Os anjos vão lá, puxam Ló pelas mãos, fecham a porta, e aqueles homens enfurecidos, cegos pelo desejo da carnalidade, da maldade, da perversidade, a Bíblia diz que não tinha mais jeito, aleluia, e de repente, aleluia, quando eles vão arrombar a porta,
os visitantes então puxam Ló, e em seguida eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos que estavam do lado de fora, ficassem cegos. Ninguém mais enxergava mais nada, e assim eles não conseguiram mais achar a porta da casa. E a Bíblia vai dizer então, que então os visitantes disseram a Ló: quem mais você tem aqui? Quem mais você tem aqui? Pega os seus filhos, pega suas filhas, pega seus genros, pega seu genro e outros parentes que você tiver na cidade, e tire todos daqui, pois nós vamos destruir essa cidade. O Senhor Deus tem ouvido terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou para destruir Sodoma. Então, a Bíblia vai dizer que Ló foi falar com os homens que iam casar, com seus genros, que iam casar com as suas filhas. Quando eles falaram assim, Deus vai destruir a cidade, os genros falaram: está de brincadeira? Deus vai destruir a cidade? Acharam que era uma brincadeira. E Ló, então de madrugada os anjos insistem com Ló, dizendo: vamos, meu irmão, vamos sair dessa cidade de madrugada, arrume-se depressa, pegue sua mulher, pegue suas duas filhas e saia daqui. Aleluia, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como eles estavam demorando, os anjos então pegaram Ló pela mão, e a sua mulher e as suas filhas, e foram levando eles para fora da cidade. E Ló disse assim: tem compaixão de nós, se vocês forem destruir a cidade agora, o fogo que vai descer vão nos alcançar, deixa que nós vamos ali para aquela cidadezinha ali, Zoar. E aí o anjo falou assim: então vai, mas vai rápido, meu filho, porque nós não podemos fazer nada enquanto vocês não estiverem salvos. E a Bíblia vai dizer então, aleluia, que os anjos apressam, aleluia, eles. E a Bíblia diz, aleluia, que Ló chega então a essa cidade de Zoar, depois que o sol já havia saído. E de repente lá do céu o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Mas o interessante é que quando eles pedem, Ló pede para que eles fossem até a cidade, os anjos falam: vocês vão. Só que tem uma coisinha, presta atenção. Não olhe para trás. Não olhe para trás. E a Bíblia vai dizer que aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Por que eu disse tudo isso, irmãos? Eu disse tudo isso, aleluia, para que os irmãos compreendessem o contexto. É bem certo que muitos conhecem esta história, mas podemos aqui aprender nesse diálogo com Abraão, no começo, que Deus, aleluia, demonstra sempre justiça e compaixão. Deus é um Deus que é um Deus de amor. Deus não destruiria Sodoma se ali tivesse morando pelo menos 10 justos, no meio de 10.000 pessoas que ali estavam morando. 10 justos no meio de 10.000, não tinha. Quem tinha? Somente Ló, sua mulher e seus filhos. E a Bíblia, suas filhas. E agora então no capítulo 19, do versículo 1 ao 26, nós vemos aqui esse relato. Mas interessante, irmãos, é que Isaías, capítulo 45, verso 22, a Bíblia diz assim: olhai para mim, olhai para a minha pessoa e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e outro não há. Sendo assim, eu te pergunto nessa noite, diante de toda a situação, o Espírito Santo fala com você nessa noite, e te pergunta: por que olhar para trás? Por que olhar para trás? Ou, para que olhar para trás? Aí, olhando para esta mulher de Ló, nós vemos e pensamos: será que a mulher de Ló, ela olhou para trás por causa dos seus bens? Será que ela teve que deixar Sodoma, em Sodoma? Talvez ela deixou grande quantidade de calçados, talvez ela deixou umas louças bonitas lá na partilheira, talvez ela deixou umas cobertas bonitas em cima da cama, porque a Bíblia vai dizer que tanto que Ló aprende a ser um empreendedor junto com Abraão,
a tal ponto, aleluia, que os seus camelos, os seus animais eram tantos, que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a discutir entre eles. E aí eles chegam a um denominador comum dizendo o seguinte: vamos fazer o seguinte. Abraão fala assim: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para lá, eu vou para cá. Porque para nós criarmos todos esses animais e termos toda essa riqueza junto, está tendo contenda. Então, Ló era uma pessoa muito rica. Ló era uma pessoa muito próspera. E a sua mulher era também, porque era esposa de Ló. Será que ela sentiu saudade, aleluia, das coisas que ficaram para trás? E vale a pena nós trazermos para os dias de hoje, que quantas pessoas estão olhando para trás? Quantas pessoas estão dentro da igreja e muitas vezes olhando para trás? Mas como assim, pastor? Olhando para trás com saudade do pecado, olhando para trás com saudade do tempo da tentação, olhando para trás, aleluia, com saudade da prostituição, olhando para trás, aleluia, com saudade dos velhos amigos, olhando para trás com saudade dos elogios, olhando para trás com saudade de ir a uma balada. Quantos estão olhando para trás? Irmão, mas aqui na igreja ninguém olha para trás. Sim, aqui dentro da igreja, glória a Deus, aqui é tudo muito bom, aqui é tudo muito maravilhoso, aqui nós cantamos hinos maravilhosos, aqui nós ouvimos saudações maravilhosas, aqui é uma maravilha, todo mundo é crente, todo mundo é bonito, todo mundo vem cheiroso. Mas e fora daqui? Será que tem alguém, aleluia, que está olhando para trás? Será que a mulher de Ló olhou para trás por causa da curiosidade? Será que a mulher de Ló, aleluia, olhou porque ela ficou curiosa quando ela começou a ouvir os gritos? Quando ela começou a ouvir os lamentos? Quando ela começou a olhar, ouvir ao longe, aleluia, o que estava acontecendo na sua cidade? Um exemplo que eu quero trazer nessa noite é que as redes sociais são uma maravilha. E a fulana, ela namorou fulano, talvez há 20, 30, 40 anos atrás. E hoje ela tem uma conta, e ele também tem uma conta. Só que faz tempo que ele e ela não se vê. E ela está cansada, e talvez o marido já não tenha dado tanta atenção, e ela começa então a vasculhar o seu passado. Deixa eu ver se eu encontro fulano. E ela encontra fulano. E o ciclano fala assim, e ela fala, oi? E ele fala, oi? Tudo bem? Tudo bem. Você está bonita? E aí ela fala, obrigado. Curiosidades. Será que nós, aleluia, quando olhamos para a palavra que Jesus diz, fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló, ela olhou para trás. E olhar para trás, aleluia, para mim, para você, para nós, tem um significado muito maior, aleluia. Porque nós não somos daqueles que andam para trás, nós somos para frente. Eu só conheço um que anda para trás e é o Michael Jackson, quando faz aquele passo. O Givaldo sabe fazer, depois você pede para ele fazer. Mas irmãos, olhar para trás. A Bíblia, aleluia, ela é enfática em reprovar que eu e você venhamos a olhar para trás. Porque, aleluia, você está olhando para trás. Para quê? Olhar para trás, aleluia, não nos é autorizado. Pastor, onde o senhor viu isso? Filipenses capítulo 4, verso 13. A Bíblia vai dizer, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás, aleluia, ficam, e avançando para o alvo, para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia diz, não olhe para trás, aleluia, esquecendo-me das coisas que para trás
ficam esquecendo-me, aleluia. Você, nesta noite, é convidado a não olhar para trás, esquecer, aleluia, das coisas que para trás ficam, ou seja, aleluia, esquece, meu irmão, avança, aleluia, para frente, prossegue para o alvo. Qual é o alvo do cristão? O alvo do cristão é o céu, o alvo do cristão é Jesus, o alvo do cristão é uma vida santa, o alvo do cristão, aleluia, é uma vida, aleluia, na presença de Deus, aleluia. E para que olhar para trás? Você tem saudade do teu passado? Você tem saudade do tempo, aleluia, que você andava sem Jesus? Você tem saudade das velhas brincadeiras? Você tem saudade das piadinhas? Queridos e amados irmãos, se você olha para trás, você pode virar uma estátua de sal. Ah, pastor, essa eu duvido. Eu virar uma estátua de sal? A Bíblia diz que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Ou seja, o que é uma estátua? Uma estátua não tem movimentos. Ou seja, uma estátua não tem atitude. Uma estátua, aleluia, ela não tem pensamentos. Aonde coloca a estátua, ela fica. Se você pegar uma estátua e pôr aqui, você vai voltar semana que vem, se ninguém mexer nela, ela vai estar aqui. Se você colocar ela ali, ela vai estar ali. Se você colocar lá, ela vai estar lá. Não tem atitudes, não tem movimento, não tem percepção. Ela é levada, aleluia, ela não tem habilidade, aleluia, de locomoção, ela não tem habilidades próprias. Você, aleluia, se olhar para trás, você pode virar, aleluia, uma estátua, aleluia, de sal. Ou seja, irmão, minha irmã, uma estátua de sal, aleluia, não tem sentimentos. Uma estátua de sal não tem valor, aleluia. Meu irmão, minha irmã, você foi chamado para ser o sal, mas sal como homem e mulher. Você foi chamado para ser o sal desta terra, aleluia. Você foi chamado porque em Mateus capítulo 5, verso 13, a Bíblia diz: vós sois o sal, aleluia. Mas como ser humano, vós sois o sal. E se o sal for insípido, como é que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que nós, como sal, aleluia, para a humanidade, aleluia, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora, é pisado pelas pessoas que passam. De que adianta ser um sal pisado pelos outros? A mulher de Ló, ela deixa claramente o chamado de livramento, irmãos. O anjo foi na cidade, o anjo pegou ela e o marido dela pela mão e falou: vamos, isso aqui tudo vai ser destruído, isso aqui tudo vai acabar em nada, vamos. O chamado do livramento. Ela foi chamada juntamente com seu esposo, aleluia, para ser livre. Ela foi chamada, aleluia, para viver uma nova vida, longe daquela situação, longe daquela prostituição, longe daquela nojeira que se instalava dentro da cidade de Sodoma. Ela foi chamada. A mulher de Ló, ela claramente aqui, ela deixa o seu chamado. E quantas pessoas estão abandonando o seu chamado de salvação? O chamado de salvação é feito a todos. Todos nós que aqui estamos temos um chamado de salvação. Deus chamou a mim, Deus chamou a você. Deus nos chamou. Fomos chamados por Deus para vivermos uma nova vida na presença do Senhor. Uma vida, aleluia, não como outrora, mas uma nova vida, um novo nascimento, uma nova criatura. E a mulher de Ló, ela abandona tudo isso e por causa da sua desobediência, ela vira uma estátua de sal no deserto. E eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã, para que serve uma estátua de sal no deserto?
Qual a utilidade de uma estátua de sal no deserto? Não serve para nada. Nós estamos caminhando sobre a face dessa terra. Nós estamos, aleluia, aqui como peregrinos. Nós estamos aqui, aleluia, cumprindo, aleluia, uma tarefa. E Deus designou a mim e a você uma missão. E nesse deserto, aleluia, de corrupção, nesse deserto, aleluia, e que eu e você estamos atravessando, nós não fomos chamados para sermos uma estátua de sal nesse deserto. Sem sentimentos, sem movimentos, sem autoridade, sem desenvolvermos o ato da salvação que nos foi proposto a repassarmos aos demais também, através do sangue de Jesus Cristo. Uma estátua de sal no deserto não serve para nada. Será que a mulher de Ló, ela olhou para trás, porque dentro do seu coração ela rejeitava a salvação? Será que ainda existe no nosso meio, nos dias que nós estamos vivendo, alguém que olha para trás ainda, rejeitando o chamado da salvação? Será que tem alguém assim? Ah, não, pastor, eu já aceitei Jesus, eu já levantei as minhas mãos, eu já fui à frente, o pastor já orou, o chamado da salvação eu não rejeito, mas está olhando para trás. E por que está olhando para trás? Você foi chamado para olhar para frente. Você foi chamado, aleluia, para andar, aleluia, para frente. Lembra o texto bíblico que nós lemos inicialmente? Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Então, meu querido e minha querida irmã, aleluia, quantos estão deixando de aceitar a Jesus porque se acham jovens demais? Quantos estão deixando de aceitar Jesus porque estão velhos demais? Estão ocupados demais? Meu tio, aleluia, morreu há menos de um mês, e quando ele estava já no leito de morte praticamente, meu avô foi lá de 96 anos, falou para ele assim: você tem que aceitar Jesus. E o argumento dele foi fantástico. Ele falou assim: você tem que aceitar Jesus, porque quando nós formos chamados por Deus, aleluia, no grande dia, nós vamos ser chamados pelo nome, e o nosso nome tem que estar inscrito no livro da vida, aleluia. Então você tem que aceitar Jesus, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, aleluia. E ele falou assim: eu não quero. Eu não quero. Você tem certeza disso que você está falando? Tenho. Com todas as palavras. Eu não quero Jesus. Queridos e amados irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando nós recebemos o chamado da salvação, não podemos viver olhando para trás. Não podemos ficar atentos às curiosidades que passaram. Não podemos, aleluia, ficar presos às coisas atrás. Aleluia. Quantos estão caídos hoje no evangelismo que nós vamos fazer? Clodoaldo sabe disso. Clodoaldo mexe com a de recuperação. Por que você caiu? Porque um dia eu já tinha parado de fumar, 10 anos já, mas me deu vontade de fumar. E eu fumei um cigarro e não parei mais. Eu bebi um copo de cerveja e estou aqui agora, caído. Nos evangelismos que nós vamos fazer é assim. Pessoas que já estavam avantes, mas olharam para trás. E olhar para trás causa queda. Olhar para trás causa sofrimento. Sofrimento não só a você, mas sofrimento à sua família. Porque eu imagino que não foi fácil para Ló ver a sua esposa se tornando uma estátua de sal e ter que viver o resto da vida cuidando das suas filhas, sem estar a sua esposa do lado. Você sabe o quanto teu esposo vale para você. Você sabe o quanto a tua esposa vale para você. Você sabe o quanto que os seus filhos valem para você. Vocês têm pessoas importantes. Hoje é o culto do amigo, e nós estamos entre amigos aqui. E nós não precisamos usar máscara. Nós podemos tirar as máscaras nessa noite. Nós podemos olhar para dentro do nosso coração e vermos, aleluia, se verdadeiramente nós estamos olhando para trás, aleluia, o Jesus está nos dizendo nessa noite claramente: lembra da mulher de Ló.
Será que o Senhor precisa descer um anjo do céu, todo chamuscado de fogo aqui, para que você entenda que Deus está falando comigo, com você, conosco, nesta congregação, dizendo: lembra da mulher de Ló. E o interessante, meus irmãos queridos e amados, aleluia, é que Lucas, capítulo 17, aleluia, Lucas capítulo 17, verso 20 ao 37, Jesus diz aqui que o reino de Deus, aleluia, ele está presente, mas ainda que forma invisível, aleluia. Mas a Bíblia também diz que o reino de Deus virá. O reino de Deus virá com poder e grande glória. E este será um acontecimento que todo olho verá. Você vai ver, viu? Todos nós vamos ver. Pastor, mas se eu tiver morrido, vai ver. Todos veremos a volta do Senhor em glória. Quantos estão deixando de aceitar a Jesus, irmãos? Quantos o tempo está passando? A velocidade dos dias tem sido muito rápido. O dia mal começa, anoitece e termina. E nós não damos conta de fazer aquilo que nós temos que fazer. Tanta coisa. A correria. Tem que pagar conta, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que levar filho para a escola, tem que cuidar disso, tem que fazer isso, tem que pagar isso. Irmãos, os dias estão muito rápido. E nesta correria, se nós temos duas opções: ou nós olhamos para frente, ou nós olhamos para trás. Se nós olharmos para frente, nós vamos ver a cruz de Cristo. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver o exemplo da mulher de Ló. Em Hebreus capítulo 12, verso 2 está escrito, aleluia, na parte A: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não temos tempo mais de ficar lembrando: mas aquele irmão fez aquilo para mim, eu quero vingança. Aquele irmão eu não admito, eu não aceito. Não. Olhando para trás, meu irmão. Esquece isso aí. Esquece isso aí, deixa para lá. Põe um ponto final. Chega! Não precisamos ficar olhando para trás. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Quero convidar o Eliezer para tocar um hino. Chama minha esposa aqui. Hino 577 da nossa harpa. Hino 577. Enquanto nós estivermos louvando, logo após nós louvarmos, nós vamos orar. E se você está enfrentando dificuldades com o passado, se há no teu coração ainda um desejo de olhar para trás, se o passado está te assolando, se você, aleluia, está sofrendo, eu quero convidar você a estar aqui à frente, e nós vamos orar por você. Em fervente oração, vem o teu coração